E vem cá, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem já teve o sonho de viver na Europa, rumo ao velho continente, criar suas raízes e escrever sua história por lá? Meus amigos, o brasileiro que ainda quer ter uma vida em Portugal pode acabar encarando, a partir de agora, um baita de um novo obstáculo, que é a nova política imigratória de Portugal, que tem ganhado novos contornos aí preocupantes, que a gente vai estar repercutindo aqui agora. Afinal, o país aprovou a criação de uma espécie de polícia para imigrantes. Para entendermos exatamente o que isso significa, para além da histeria, proponho que a gente acione aqui o nosso correspondente internacional, sempre situado ali, sempre contribuindo e muito na Europa, o Luca Bassani, se juntando aqui ao vivaço no Morning Show. Fala, Luca, beleza, querido? Afinal, explica pra gente um pouco do arrazoado por trás dessa polícia e dessa força policial nova e como qual é realmente o impacto que ela pode ter no dia a dia dos imigrantes em Portugal. Vai que é sua. Bom dia a você, Marinho, a todos que acompanham aqui a gente no Morning Show. É uma questão extremamente polêmica e que tem sido também cobrada por parte da sociedade portuguesa. Como você bem falou, há uma nova polícia que foi criada dentro do contexto da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, uma sigla que ficará conhecida em Portugal como UNEF. Esta nova polícia, ela será então designada para cuidar tanto dos aeroportos quanto das fronteiras terrestres, para vistoriar todos aqueles que estão ilegais e poder depois fazer a remoção, a detenção desses indivíduos. Isso tudo acontece, Marinho, no contexto de uma nova lei migratória que foi aprovada recentemente pelos partidos conservadores de direita, alguns até chamados de extrema-direita, dentro da Assembleia Nacional do Parlamento Português. O que isso significa de fato agora? Aqueles que antes iam com o objetivo de turismo e depois queriam estender a sua permanência, ficando até ilegal, até pedir o visto de trabalho, não poderão fazer mais isso. Aqueles que querem trabalhar devem pedir antes de entrar em Portugal. O reagrupamento familiar, ou seja, quando você tem uma pessoa legalizada estrangeira em Portugal, antes ela podia fazer o requerimento para que seus filhos ou a sua mulher, sua namorada, pudessem também vir de forma legal. Isso agora só pode acontecer depois de 2 anos. E, por fim, nós temos que o requerimento da cidadania, ele antes era apenas por 5 anos após a entrada legal do estrangeiro no país, agora foi estendida para 7 anos para aqueles que falam português e para 10 anos aqueles que não são de países de língua portuguesa ou que não dominam o idioma. Por que isso é tão importante? Porque a maior comunidade de estrangeiros em Portugal é de brasileiros, muitos deles vivem legalmente, mas tantos outros vivem de forma ilegal, e a gente sabe que tem muita gente que quer melhorar de vida, pensa em imigrar para Portugal. Pois é, aqueles que querem fazer isso agora precisarão seguir à risca a lei ou correrão o risco de serem deportados, terem a sua entrada negada e, em muitos casos, o visto negado por muitos anos, impedindo até mesmo viagens por turismo. Então é importante ficar de olho em todos esses detalhes. Tá certo, Luca Bassani, obrigado demais aqui pelas informações. Não deixa de ser, enfim, é importante a gente lembrar, né? A nossa pátria-mãe, que é Portugal, é um pequeno país, sinceramente, com 10 milhões e meio de habitantes, é menos que o município de São Paulo, então a gente precisa se compenetrar que qualquer fluxo completamente desbragado, sem controle aí das fronteiras, pode acabar deixando o povo nativo completamente minoritário num tempo recorde. Então, esse movimento foi feito. É importante a gente tentar entender da perspectiva local antes de também já sair, enfim, formando a nossa opinião de fora, né? Cada um sabe onde o próprio calo aperta, né, Luca? Obrigado pela presença. E acionando a bancada aqui, o que vocês acharam? Mas o difícil vai ser lidar com o preconceito, né? Porque nós, brasileiros, já somos, assim, hostilizados pelas ruas portuguesas. E agora, com esse reforço, claro que é uma ação legítima, não estou questionando isso, mas também enfatiza, né, esse preconceito que existe perante os portugueses com a gente. Difícil vai ser Portugal conseguir pagar suas próprias contas, porque é um país envelhecido, que tem uma população idosa grande, a conta da Previdência é complicada, há uma fuga de cérebros entre jovens portugueses, chegou até a motivar uma campanha do Partido Iniciativa Liberal na última eleição, que era baseada justamente no sonho de conseguir trazer de volta o filho e o neto, que, em busca de perspectivas, saem do país para outros países da Europa para trabalhar, para buscar empregos mais inovadores, porque a economia
portuguesa não tem sido a mais dinâmica da Europa. Então, na minha visão, é um tipo de política que acaba sendo guiada por uma mentalidade atrasada que acha que o imigrante é inimigo e que, na prática, tem condenado Portugal a ficar abaixo da Europa em termos de produtividade e de inovação econômica. Mas é aquilo, né? Imigrações e imigrações, né? Imigração sem assimilação, ou seja, se adaptar minimamente ao país que te acolhe, acaba sendo, de fato, uma invasão. E tá aí, a resposta nas urnas foi taxativa nesse sentido. Mas agora, chega a ser surreal que, propriamente, Portugal, um governo de esquerda controlado pelos socialistas, extinguiu esse órgão de controle de suas fronteiras em 2023, vendo o problema que se acabou verificando, agora vem com esse novo movimento para tentar achar o mínimo de sanidade nesse troço. Se de fato o negócio descambar, né, Gesualdo, para uma perseguição xenófoba, enfim, completamente, alucinada, aí a gente merece também, repreender e contestar. Mas o problema existe. A Europa tem alguns traços de xenofobia, mas ainda não são prevalentes, né? São algumas células xenófobas. E esses controles migratórios começam por Portugal, mas outros países também tendem a adotar. Eu estudei em Portugal, eu fiz pós-doutorado em Coimbra, tenho muita saudade lá, e vejo que lá no meio acadêmico, a assimilação do estrangeiro é muito bem-vinda. Sim. Mas para o português tradicional, não apenas a ida do estrangeiro, mas até o turista os incomoda muitas vezes. Porém, como diz o Mano, Portugal tem 10 milhões de habitantes faz 40 anos. Portugal não se desenvolve. Os próprios portugueses, os sociólogos portugueses, chamam Portugal de país semi-periférico da Europa. Ficou à margem do desenvolvimento europeu. E a falta de um controle migratório pode prejudicar ainda mais. Eu só acho que assim, né, existe um padrão de comportamento que a gente vê ao redor do mundo de justificar todo e qualquer problema dentro de um país com base nos estrangeiros e nos imigrantes. Então, ao invés de haver o reconhecimento que, por exemplo, os imigrantes em Portugal, os brasileiros em especial, eles levam uma força de trabalho importante, eles ocupam espaços importantes para o desenvolvimento do país. É como se toda a crise que por acaso exista lá seja a culpa dos imigrantes. E a única forma de reprimir isso é impedir, por exemplo, que as pessoas entrem no país. Eu acho que essa questão migratória como um todo, ela tem que ser analisada sob muitos aspectos. E não simplesmente como fechar a porta do país e essa é a solução de todos os problemas.